Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais uma quarta-feira de estudo, meditação, de reflexão, sempre de um tema que nós trazemos aqui para estudo íntimo. Está aí na nossa tela o nosso WhatsApp para que você tenha sempre em mãos, principalmente para encaminhar nomes para tratamento. Conversar conosco, sugerir temas, né? E esses nomes encaminhados para tratamento, principalmente ao estudo final, nós fazemos a nossa oração e encaminhamos também para o nosso trabalho presencial, toda segunda-feira, às 20 horas, na nossa instituição, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Tá bom? Tá aí o nosso Instagram, nosso WhatsApp, é importante no finalzinho se dar lá um joinha, a maneira que a gente tem de divulgar e de ampliar o nosso trabalho. Hoje o nosso tema é intitulado Testamento Natural. Um texto muito bacana do livro Opinião Espírita, psicografia do Chico Xavier, importantíssima, muito bacana essa lição. Nós vamos colocar na tela para vocês, que nós vamos ler lá um texto que está em Atos dos Apóstolos, logo em seguida faremos a nossa oração e vamos à mensagem de hoje. Testamento Natural, nosso tema. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Bacana essa passagem, difícil, né? Mas que não tenhamos dúvida, veremos de vivenciar isso um dia. Vamos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos na vida. A oportunidade de aqui estarmos estudando os teus ensinamentos através da palavra dos amigos espirituais que vem clarear a nossa mente, nosso pensamento, para melhor compreender as lições importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então nós vamos dar aí sequência a esse estudo Testamento Natural. Muito bacana o estudo que nós trazemos aí na palavra de Emmanuel. Muito bem. Vamos então projetar para vocês aí, para que a gente possa estar acompanhando juntos. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá ele à coletividade, que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência e sobre a qual exerce influência a seu modo. Muito bacana isso aqui, que tem muita gente que fala assim, eu queria me isolar, quando eu me aposentar eu quero ir para um local, uma cidade interior, isolado de tudo, tal. Então você vê que isso não nos desliga de nosso berço, porque tudo está inserido, ligado a nós. Então isso é interessante e importante para que a gente possa entender que esse movimento, muitas das vezes, ele não nos isenta de passar pelos processos que deveríamos estar passando, né? Na sequência ele vai falar assim na mensagem: alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com pretexto de garantir-se contra os erros do mundo. Mas enquanto respira no mundo, ainda que o não deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Olha só que interessante. Então, na realidade, esse isolamento, ele não nos isenta nem nos isola da nossa origem. Não nos isola da nossa origem. Porque nós, como ele fala aqui, prosseguimos consumindo. Porque a ligação mental é igual quando a gente fala assim que você precisa se afastar, viajar, tirar sua mente daqui. Mas se você não faz um exercício mental
de desligamento, se você, mesmo saindo do local que você se encontra, e ir para uma outra região para repor energia, mas se você não tira sua mente daquelas questões, você muitas das vezes pouco vai absorver daquele ambiente que você busca diferente. Porque a ligação mental não desliga. Por isso que é importante, em qualquer local que você estiver, você trabalhar essa questão da mente. Entendendo que a gente não tira, não isola, não desliga, não retira isso do nosso campo. Nós já mostramos aqui em estudos falando sobre pensamento, que tudo que fazemos, tudo que pensamos, falamos, tudo que sentimos, jamais se apaga. Então nós precisamos renovar, saber como trabalhar com essas questões. Porque eu estou com um problemaço aqui, me retiro distante para outra cidade, meu problema vai continuar. E as pessoas que não têm a condição financeira, né, não tem nenhuma condição de se deslocar, de sair do ambiente que se encontra, está fadado à desgraça mental e afundar nas questões? Quantos não têm essa oportunidade, mas que consegue trabalhar o campo da mente e prosseguir na sua vida? Lógico que se você tem a condição de melhorar a mente e retirar, ir para um local de retiro, de reposição, melhor ainda. Melhor ainda. Então é importante entender isso. Você vê que nessa lição e nas palavras de Emmanuel, a gente subentende da nossa ligação mental. Que não se perde a origem de onde você nasceu, daquilo que você foi educado, né? Os princípios que foram gerados enquanto você convivia naquele ambiente. Aí na frente ele fala assim, ó, vamos colocar para você. Qualquer pessoa dessa forma deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. Olha só que interessante. Qualquer pessoa dessa forma deixa ao desencarnar a herança que lhe é própria. As coisas estão ligadas. É por isso que naquele livro Conduta Espírita, André Luiz recomenda, se a pessoa não tem condições de desligar do campo mental desequilibrado, do desencarnado, do parente que desencarnou, ele orienta lá no livrinho Conduta Espírita. Doa lá os bens pessoais da pessoa. Por quê? Para você poder desligar um pouco do campo da mente. Porque a mente liga as questões. Então não que você tem que esquecer os seus entes queridos, mas é lembrar com equilíbrio. Nós não precisamos gerar o desequilíbrio pelo distanciamento, pelo desencarne dos entes queridos. Porque a herança que lhe é própria permanece. Então é preciso cuidar dessa questão para que a gente tenha uma convivência natural, a gente tenha uma convivência que não traga prejuízo, tanto para quem desencarnou, como para aqueles que ficaram em seu domicílio costumeiro. Mais na frente ele fala, no que se refere às posses materiais, há no mundo testamento privados. Então, no que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nuncupativo, que quer dizer de boca, as promessas de boca, né? Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado
lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. Então, nós vemos que tanto o escrito como o falado, porque é primordial entender que o conteúdo fica. Por isso que ele chama a lição de testamento natural. Os vários tipos de testamentos, privado, público, conjuntivos, não computativos, sabe? As leis naturais escrituram igualmente. Põe de novo aí, Mateus, para poder a gente entender direitinho. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Então, mesmo que você não tenha o registro humano, mas a lei divina, porque tudo que foi convivido, construído, ele permanece. Então é interessante isso. Eu particularmente não tinha parado para pensar nesses detalhes, como Emmanuel coloca aqui. É muito interessante. E muitas das vezes no desligamento do desencarne, a gente perpetua todas essas questões. Então Emmanuel coloca essas situações e ele vai começar a trazer o que fazer para que a gente acompanhe o processo natural e busque o equilíbrio em relação a essas questões. Vamos em frente. No que se refere às pessoas, o outro, né? Aliás, é preciso recordar que não se sabe a rigor de nenhum testamento dos miliárdios. Esses miliardários são aquelas pessoas ricas, né? Muito ricas, tá bom? Do passado que ficasse no respeito e na memória do povo, que muitas vezes é esquecido quando está próximo do evento, do desencarne, se comenta, se fala, mas ele vai diluindo, daqui a pouco se esquece, né? Em relação às pessoas, em relação aí à memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardadas na lembrança comum. Porque o importante não é o que se chama atenção, a escritura escrita, vamos colocar assim, gravada. Então muitas das vezes a pessoa que não tem uma relevância para a sociedade, não houve um destaque pelas condições materiais, mas as lembranças, né, fica na convivência comum que ele teve entre o seu ambiente e entre os seus. Então, ver como é importante a convivência, a representação daquilo que você é, daquilo que você foi. E aqueles de destaque, aqueles que hoje nós podemos falar assim, que aparecem na mídia, que tem um destaque, um comentário momentâneo, muitas das vezes eles passam despercebidos. Porque o que fica são os conteúdos mais coesos e que não representa as condições financeiras e a repercussão que tinha diante da sociedade. Mas para a lembrança de alguém, né, que muitas das vezes não teve esse destaque, ele fica sempre na lembrança. Vira e mexe, você em conversas particulares, você tem lembranças dessas pessoas, sempre se fala, comenta, não é verdade? Muito bem. Vamos em frente. Apesar do caráter semilendário, esses semilendários são as lendas históricas, né, que lhes marcam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teriam ido os tesouros de Creso. Creso é um rei
lá na data de 560 a 546 a.C., e que era o rei da Lídia, atual Turquia, né? O Creso, o rei, ao passo que fábulas de Esopo data de 620 a 564 a.C., e era um escritor da Grécia Antiga. É atribuída a ele a autoria de várias fábulas de caráter moral. Então ele fala que o Esopo, o escravo, são relidas até hoje, com encantamento e interesse, quase 30 séculos depois de ideadas. Então você vê que aquilo que era apagado, obscuro, mas muitas das vezes é o que prevalece. Porque não é as condições físicas, as condições monetárias, que na época tinham um destaque. Muitas das vezes essas coisas são esquecidas. Então ele dá esse exemplo aí, tanto de Creso como de Esopo. Muito bacana esse entendimento. A terra, que mudou de dono várias vezes, não é conhecida pelos inventários que lhe assinalaram a partilha, e sim pelas searas que produz. Olha que interessante, né? Às vezes a gente se depara com determinadas conversas, né? Ora, onde que surgiu o dono disso aqui desde da sua criação? Então a gente se perde nesse raciocínio, nesses questionamentos. Olha que ele fala que bacana, a terra que mudou de dono várias vezes. Não é conhecida pelos inventários que lhe assinalaram a partilha, e sim pelas searas que produz. Ou seja, ele continua dando o exemplo de que, como os exemplos anteriores, que o que fica é o conteúdo sólido no campo moral. É o conteúdo que edifica, independente da crença, das condições materiais. Muito, muito interessante essa colocação de Emmanuel com detalhes profundos. Aí ele fala assim, ó, que ninguém pode esquecer, notadamente o espírita, nós, que pela morte do corpo toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Herança que, em algumas circunstâncias, se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Olha a importância da boa conduta. Olha a importância da boa conduta. Porque mesmo desencarnando, nós participamos da coletividade e deixamos as nossas impressões impregnadas ali. Olha que interessante. Viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontram, por sua vez, ligados a certa família. Família que é célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade, na pessoa dos outros. Então tem uma história, tem uma origem, vamos colocar assim, dentro desses princípios humanos do processo reencarnatório. E mesmo desencarnando, fica. Fica porque a gente influencia e é influenciado. Então, quando ele fala de herança, é de conteúdo. Herança, o que é que nos remete? Não é? A pessoa desencarnou, deixou herança ali para os seus familiares? Desencarnou, mas ainda não está presente pelos produtos que ele deixou como posses? Então nós também, mesmo desencarnando em relação aos conteúdos espirituais, deixamos uma herança. Por isso a importância de nós colocarmos em prática os ensinamentos.
Aí, desencarnou, acabou, desligou. Não, não é assim. Olha a clareza que Emmanuel tem trazido para nós nesse tema. Então ele fala: melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar. Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Olha só, em nós e fora de nós. Nosso testamento fica sempre. E sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Olha que espetáculo. A gente precisa ampliar o nosso campo de entendimento para essa visão. Não é só ficar livre, ou você ou de alguém, pelo fato que desencarnou. Porque existe uma herança, porque convivemos ali naquele meio. Ninguém procure sonegar a realidade, dizendo que os homens são como as areias da praia, uniformes e impessoais, agitadas pelo vento do destino, como se fosse solta, né? E ele finaliza: a comunidade existe sempre, e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. A comunidade existe sempre, e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Até Jesus obedeceu a semelhantes dispositivos da vida. Espírito identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria de onde nos legou o Evangelho por testamento divino e que impera no mundo todo. Na realidade, o texto de André Luiz, não é de Emmanuel, o texto de André Luiz do livro Opinião Espírita, que é esse livrinho aqui, ó. Opinião Espírita, tá? Opinião Espírita, que é de Emmanuel e de André Luiz. Por isso a confusão que eu fiz. E esse texto é de André Luiz. Então a gente vê que interessante é essa visão que André Luiz nos traz do testamento, daquilo que a gente deixa como herança. É preciso deixar uma boa herança. Para que isso aconteça, nós precisamos deixar conteúdo edificante no campo do bem, porque isso nos influencia. E influencia aqueles que nós deixamos. E vai contribuir conosco, quando fazemos o bem, na nossa passagem para o mundo espiritual. É tão bacana quando se dá exemplos de personalidades que já partiram para o plano espiritual. Bons exemplos, boas lembranças. E segundo André Luiz, podemos também fazer isso, através do nosso esforço. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem. Nós agora vamos nos preparar para a nossa oração em favor, principalmente dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Pensemos em Jesus. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos e o teu amparo, a tua proteção divina para todos nós, que tenhamos o impulso de nos esforçarmos sempre sobre a tua proteção dos amigos espirituais, a fim de que possamos nos tornar melhores. Permita, Senhor, que as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, dos mensageiros de luz, ligado ao teu amor, possa atingir e ir ao encontro de todos os nossos irmãos que estão em tratamento e que mandaram os seus nomes, para que façamos, sempre como fazemos aqui, essas orações em favor do quadro que estão passando. Que a tua luz, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa encontrar a todos onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, para que as suas bênçãos e o teu amor possam fortalecer a todos. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Agora nós vamos, como sempre, no finalzinho,
deixar aqueles dados do nosso trabalho social que nós sempre fazemos e colocamos aqui, aquilo que distribuímos, não só no trabalho da cesta básica, como do enxovalzinho das mães grávidas, carentes. E aí os dados que você precisa para continuar essa campanha e divulgar isso para as outras pessoas. Quarta-feira que vem vamos trazer mais um estudo para nossa reflexão, a fim de que possamos sempre caminhar e termos uma orientação. Lembrando que todo esse estudo fica gravado no YouTube. É só digitar lá como você entrou, GER Sobradinho, colocar lá a aula. Essa aula é a 223, que vai ficar gravado aqui, para que você possa estar sempre consultando, tá bom? Para que você leia com mais calma, olhe as fontes direitinho dos livros, né? Dos espíritos, do livro, da lição que a gente sempre tirou. E aí fica o nosso WhatsApp, nosso Instagram. Muito importante você dar o joinha, curtir o nosso vídeo, que é uma maneira que a gente tem de contribuir com a divulgação também. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e até a próxima quarta-feira. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.